Aleluia. Oh, glória. Quem já sentiu a presença desse Jesus? Oh, glória. Aleluia. Coisa tremenda. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Nesta noite maravilhosa, eu quero agradecer, pelo convite. A irmã Elda. Falei certo, Elda? Elda, quero agradecer o pastor, Eliseu, que é o meu presidente, que eu amo muito. Quero agradecer ao grupo das irmãs, toda a igreja. Para mim é uma honra, um prazer de estar aqui neste lugar. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Pastor Eliseu o pastor Wesley mandou um abraço para o Senhor. Eu falei assim, pode deixar que eu vou falar com ele, as irmãs também. Quando eu recebi esse convite, na mesma hora o Senhor me deu uma mensagem. Mas foi na mesma hora. Eu não precisei perguntar, E ele me bateu aquele medo. Falei assim, Jesus, meu Pai, Mas até quando? Até quando você vai se esconder do seu chamado? Até quando você vai esconder de Deus? Aleluia. E Deus colocou no meu coração Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vamos ler bem devagar. Amém? Que disse assim: E rogou-lhe 2 fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu, o fariseu que eu tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer-te. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele que a mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse
a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Jesus. Assentando, dando glória a Deus, ao Rei da glória, que é digno de poder e de glória, toda honra. Aleluia. Aqui é uma passagem bem conhecida. Aqui é uma passagem bem conhecida, nós conhecemos e sabemos muito bem, né, que Jesus estava no ápice, né, do seu ministério. Jesus, aonde ele ia uma grande multidão. Quando Jesus chegava, todos queriam estar perto de Jesus. Jesus, nesta época no ministério dele, ele estava em evidência. E sabemos muito bem, quando está em evidência, chama a atenção. Jesus, ele começou o seu ministério fazendo grandes milagres e maravilha. Jesus, aonde ele passava, ele curava, ele libertava, ele fazia maravilhas no seu ministério, né? E no meio desta multidão, sabemos também que no meio de uma multidão, tinha aqueles que verdadeiramente o adoravam, em espírito e verdade. Mas também sabemos que muitos ali estavam, não para adorar, mas por curiosidade, para saber se realmente ele era aquilo que o povo falava. E nós sabemos também, né, que quando, no meio dessa multidão toda, o Senhor continuava trabalhando, porque o Senhor, ele não se importava com isso. Hoje, nós se importamos, né, com muito lá, né, com negócio de seguidores, essas coisas todas. Jesus não precisava tirar foto. O Jesus, ele começava o seu ministério. E o Senhor, ele recebeu um convite de um fariseu. E nós sabemos muito bem que fariseu não gostava de Jesus. Os fariseus não gostavam de Jesus. Eles ficavam loucos para pegar um erro de Jesus, né? Para pegar um vacilo de Jesus. E uma certa feita, o fariseu chegou e o convidou para ir à casa ceiar. E Jesus aceitou. Nós sabemos, né, que em várias passagens, o Senhor Jesus passou por várias casas. Uma casa muito conhecida, né, a casa de Lázaro, Maria e Marta. Como Jesus gostava de ficar nesta casa. Como Jesus se agradava deste lar, né? Mas Jesus não fazia exceção de ninguém. Irmã Débora, Jesus sabia que os fariseus não gostavam? Sabia. Irmã Débora, Jesus sabia o que ia acontecer? Sabia. Por quê? Porque Ele é poderoso. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Oh, glória! E nesse meio todinho, alguém ficou sabendo. Por quê? Porque quando tem uma pessoa de destaque, rapidinho, nós ficamos sabendo. Nisso chegou aos ouvidos de uma mulher, que a Bíblia vai falar que o nome dela, né, se referia a ela, uma pecadora. A Bíblia em nenhum momento vai dizer se ela era Maria, né, ou se era Betânia. Em nenhum momento. Era conhecida como uma pecadora, né? E esta mulher, a partir do momento que ela escutou, eu não sei se ela escutou na casa de alguém, eu não sei se ela escutou na esquina, eu não sei aonde que ela escutou. Eu só sei que ela ouviu falar: ei, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, vai estar em casa de Sião. E esta mulher logo colocou no coração, minhas irmãs: o quê? Aquele que o povo está falando, que curou o aleijado, aquele que falou para o homem levantar do teu leito, aquele que curou o filho de Naí. Eu preciso ir de encontro desse Jesus. Eu preciso encontrar este Jesus. Porque aonde Jesus está, eita glória, quando ele chega, oh glória, alguma coisa acontece. Oh glória. E esta mulher, ela colocou logo no teu coração: eu preciso ir, mas eu preciso levar algo para o Senhor Jesus. Eu não posso chegar de mão vazia. Eu tenho que levar algo. Eu vou levar o quê?
Eu vou levar o quê para ele? O que eu vou apresentar a ele? Eu não posso chegar de mãos abanando. Porque o verdadeiro adorador, ele sempre tem alguma coisa para oferecer para o mestre. Um verdadeiro adorador nunca chega de mão vazia até Jesus. Oh glória! Oh glória! E a palavra de Deus fala que essa mulher ficou preocupada, colocou no teu coração: o que eu posso fazer? Irmã Fabiana, ela ficou afoita, né? Eu preciso vê-lo. Ei, a oportunidade. Às vezes eu acho que eu não vou ter outra oportunidade. A oportunidade é essa. Igreja, a oportunidade é hoje. Adora, louva, faz o que tem de fazer para Jesus. Porque quando morrer, tu não vai levar nada. Não vai poder fazer mais nada. Glória ao Rei da Glória. E ela lembrou: eu tenho um vaso de alabastro, eu tenho um unguento. Ela não quis colocar no coração se era caro, se não é. Vocês sabem muito bem que vocês são os leitores da Bíblia, né? Que quem tinha um vaso de alabastro, né? Era uma quantia em dinheiro dentro de casa. Era como uma poupança. Era como uma poupança nos dias de hoje. Não me pergunta como essa mulher conseguiu esse unguento. Não me pergunta como ela conseguiu esse nardo. Mas ela tinha. E ela falou e colocou e sentou no teu coração: eu já sei o que eu vou levar para ele. Eu vou levar isso aqui para ele. Uma coisa, minhas irmãs, presta atenção, amada igreja. Quando assim que ela ficou sabendo, em nenhum momento ela falou: eu não posso ir lá, eu sou pecadora. É casa de Simão, só vai ter elite. Só elite sentado. O que eu vou fazer lá? Não. O verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão, quando ele quer adorar, ele não olha para as dificuldades. Ele vai. Se o objetivo é ir para frente, então ele vai fazer aquilo que está no teu coração. Glória! Aleluia! E a palavra de Deus fala que ela chegou. Nós sabemos muito bem que naquela época as casas ficavam com as suas portas abertas, né? Que era um sinal daquela família assim. Essa família, ela recebe as pessoas, né? Essa família, ela deixa as portas abertas. É sinal que as pessoas poderiam entrar, mas os convidados ficavam na mesa e aquelas pessoas que não eram convidadas ficavam à parte, mas entrava. De uma forma ou de outra participava. Glória a Jesus. E ela começou: mas quem é ele? Como é que eu vou saber? Eu não conheço. E ela começou a procurar. Minha filha não queria saber de Simão. Ela não queria saber de ninguém. Ela queria o mestre. Eu tenho que encontrar o mestre. Porque eu sei que a partir de hoje o meu jeito vai ser diferente. O meu jeito vai ser mudado. Eu vou ter uma nova vida. Eu vou ser transformada. Oh glória! Glória a Deus, glória a Deus. Oh glória! É verdade, Jesus. Ela não olhou para as dificuldades. Ela não olhou para o que podia acontecer com ela. Ela não olhou nada disso. Porque o objetivo dela era o mestre. E a palavra de Deus fala que ela, quando ela viu o Senhor Jesus, quando ela viu, ela começou a chorar. Ela começou a chorar compulsivamente. E a palavra de Deus também vai dizer que ela não estava preparada. Ela não tinha levado toalha, ela não tinha levado nada. Por quê? Porque ela estava com um desejo muito grande de encontrar esse Jesus. E ela sabia que a partir do momento que ela estivesse ali com ele, alguma coisa ia acontecer. Glória a Jesus. E ali ela chorava e molhava os cabelos do mestre. Ali ela
soltava o cabelo e passava e enxugava e chorava e chorava e chorava com a tua alma ao Senhor. E ali ela achou pouco e ela começou, né, a derramar aquele unguento, o que ela tinha. Mas presta atenção, pastor Eliseu, antes dela ungir os pés de Jesus, primeiro ela foi entregar para ele aquilo que ela tinha levado de dentro, as tuas lágrimas. Ela se derramou, Jesus, né? Ela começou ali a adorar o Senhor Jesus com as tuas lágrimas. Ei, primeiro a gente adora. Ei, o culto não é do céu para a igreja. É da igreja para o céu. Então a obrigação é nossa. Quer sentir alguma coisa? Começa a adorar. Eu não vou ficar perto de fulano porque grita demais. Eu não vou ficar perto de fulano porque chora demais. Para aquele desespero. Ei, o desejo é louvar o Senhor. Adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E ali, naquele momento, Simão, né? Simão olhando, né? E colocando no teu coração, para que esse exagero todo, né? Como diz a Débora, a irmã Débora, né? Sou eu, igreja, a paz do Senhor. Para que esse glória tão alto? Para que esse eu te amo tão alto? Ei, tu não conhece o que eu tenho com Jesus. Tu não conhece quem eu era. Tu não sabe da minha vida. Mas Ele sabe. Ele sabe, porque Ele me conhecia e me conhece. Oh, glória! Maravilha de Deus! Simão. Quantas oportunidades que Simão perdeu. Quantas oportunidades. Porque o principal ali era Jesus. Mas vê que Jesus entrou, sentou, tinha mesa, tinha ceia, tinha os convidados e tinha Jesus. Mas Simão fez pouco caso. Os convidados fizeram pouco caso. Se ele soubesse quem estava sentado ali. Se ele soubesse quem estava sentado ali é o dono da vida. É o homem que tem fontes de água que jorra. Glória a Deus. Se ele soubesse, ele tinha agarrado a oportunidade, como a mulher ali do tanque. Aleluia! Que foi, né, pegar água. Quem és tu? É maior do que o nosso pai Jacó? Essa mulher, ela foi se aproximando, né? Ela foi se abrindo cada vez mais. Simão perdeu a oportunidade. E muitas das vezes, meus irmãos, nós perdemos a oportunidade. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Nós estamos louvando. Mas Jesus passa e não vemos Jesus. É verdade. Aleluia. Se Simão soubesse quem era aquele. Se Simão soubesse Jesus. A mulher, ela fez o que Simão não fez. As honras da casa. Olha, se Simão soubesse que ele ia apanhar tanto nesse dia desse jantar, né? E respondendo, Jesus disse-lhe: não, quando isto viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo-se: se este fosse profeta. Eita, Jesus amado. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que Simão, em nenhum momento ele foi cordial com o Senhor. Em nenhum momento ele ligou para o Senhor. E o Senhor está quietinho ali na mesa, a mulher adorando, a mulher trazendo, deixando tudo o que ela tinha aos pés do Senhor Jesus. Ela deixou tudo. Ela deixou tudo, ela não levou nada para casa. Tudo que você trouxe para derramar
leva para casa. Verdade. Ei, não leva para casa aquilo que você veio trazer para deixar no altar. Aleluia. E a mulher está ali, adorando ao Senhor. E Simão no teu coração. Ah, se esse fosse profeta. Em nenhum momento Jesus falou nada. Mas quando ele colocou no teu coração. Ah, se fosse profeta, sabia que ela... rapidinho Jesus. Simão! Ei, você não precisa ir para as redes sociais se defender, não. Você não precisa brigar, não. Você não precisa falar, não. Ei, falaram, fizeram alguma coisa, vai pro joelho. Vai falar com o Pai. Que Ele ainda escuta. O ouvido dele não está tampado. Oh, glória. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo e com minha linda irmã Letícia. Muito rápido, aconteceu uma situação que deixou a gente assim muito nervosa, né? E essa situação levantaram algo falso sobre minha irmã Letícia. Mandaram chamar a gente na congregação, olha, falaram isso, e a pessoa daqui, e a pessoa afirmou na nossa cara. E eu virei para a irmã Letícia, fala, irmã Letícia, me defende. E a irmã Letícia, só em espírito. Irmã Letícia, me defende, fala que não foi assim. Irmã Letícia, fala como foi. E a irmã Letícia, e aquele alvoroço todo. Eu queria terminar daquela reunião, eu queria ir para minha casa. Terminou a reunião, eu fui para casa. Eu cheguei na minha casa, eu peguei a cadeira na minha loja, cheguei, coloquei na minha sala. Jesus! O Senhor estava lá, o Senhor viu. O Senhor viu a situação. Olha o que fizeram comigo. Olha o que fizeram com a irmã Letícia. Jesus, o Senhor vai deixar. E eu chorei com a minha alma. Eu chorei. Daqui a pouco, olha, estou falando com um cristão esta noite. Daqui a pouco, bate na minha porta. Irmã Débora! Ô, irmã Débora! E eu tô, Jesus, eu não vou atender. Jesus, eu não vou atender ela. Ela me machucou, Pai. O Senhor viu o que ela fez comigo. Eu não vou atender. E ela continuou gritando. Eu falei assim, Jesus, eu vou ter que atender, que é muito escândalo. Aí eu fui lá, fala, irmã. Irmã Débora, a irmã me perdoa. Porque eu deixei Satanás se andar no meu coração. Olha, eu precisei brigar. Eu precisei questionar. Eu precisei bater, fazer barraco. Eu precisei ir pro Face. Ei, você tem um que defende. Ei, você não é órfão. Você tem um pai. Nós temos um pai. A igreja tem um pai. E não mexe não, que papai é ciumento. Papai defende. Papai defende teus filhos. Oh, glória. Foi questão de 5 minutos. Glória a Jesus. E esta mulher, e o Senhor começou a falar com Simão. Ah, Simão, cheguei na tua casa, tu não me recepcionou. Cheguei na tua casa, tu não me ungiste, tu não me deste água para lavar meus pés. Mas olha, desde que esta chegou, não para de me adorar, não para de me glorificar. Oh, glória! Ei, igreja, o segredo ainda é os pés de Jesus. O segredo ainda é os pés do Mestre. Não há porta que Ele não abre. Não há situação que Ele não dê vitória. Oh, glória a Deus! Aleluia! Vou contar um testemunho rapidinho, porque eu falei para Deus, aonde eu fosse pregar, eu ia falar, vai ser rápido, muito rápido. Às vezes acontecem situações em nossas vidas, não é para você morrer não, e não é para você comer e ficar calado também não, é para você falar. Poucos aqui sabem que eu perdi uma filha com 13 anos, vai ser rápido, perdi uma filha com 13 anos. Foram 8 anos na consagração. Jesus, eu tenho que saber o que aconteceu. Está viva, Jesus? Ou está morta? Jesus, o que aconteceu?
E eu tô. E a irmã Letícia, Débora, Jesus vai dar resposta. Vai dar resposta. Ô, gente, não tem coisa pior do que você perder uma pessoa da sua família e não enterrar. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior do maior. E ali eu peguei a irmã Letícia. Deus não fala, irmã Letícia, Deus não fala nada. E eu ali, consagração, propósito, consagração. Teve um dia numa consagração, Deus falou. Ô, glória! Deus falou. Ai, Jesus. Irmã Letícia, agora eu tenho que saber, irmã Letícia. Eu tenho que arrumar um lugar para eu ficar neste lugar, irmã Letícia. Calma, que Deus, se Deus já começou a resolver, Ele vai resolver por completo, Débora. E rapidinho, foi questão de uma semana, Deus desvendou o mistério todinho. E nisso, eu precisava de um lugar para ficar em Espírito Santo. Que eu fiquei sabendo que ela tinha ido para lá, que levaram ela para lá. E nisso, foi rápido. Eu conversando com uma irmã, a irmã falou assim: Débora, o meu irmão mora no Espírito Santo. Mora. Então, telefonou para ele: não, pode sim vir aqui. Pronto, viajei, fui para lá. Chegando lá, bate numa casa, bate em outra casa, e a igreja orando, em propósito, e eu em espírito com Deus. Oh, glória, porque a mulher e o homem de Deus, aonde ele vai, ele fica em espírito. Glória a Deus. E ali, cheguei naquela cidade e procura daqui. Você viu? Você não vi. Eu fui lá e falei assim: olha, tem uma praça assim, tal. E ali eu fiquei com aqueles homens ali. E vem cá, você conhece fulano de tal? Ah, conheço, mas tá aqui não. Mas ele vai chegar daqui a pouco. E vinha um, olhava pra mim, vinha outro, olhava pra mim, Daqui a pouco, o dia todo, fiquei no dia todo. E o homem chegou, tô falando rapidinho. E o homem chegou, fizeram assim pra mim. Ele fez aí pra mim. Que alguém já tinha falado pra ele que eu tava ali. E nisso, aquele andar da carruagem. Você conhece, ó, eu sou a mãe da Jéssica, tal. Agora que a senhora veio procurar? Eu falei assim: eu preciso, foi agora. Foi semana passada que eu consegui o endereço, a papelada. E nisso eu fui. O homem falava assim: olha, eu sei onde ela tá, mas vamos, a senhora tem coragem de ir comigo? Eu falei assim: tenho. Porque quem serve ao Senhor, quem crê no Senhor, sabe que Ele em nenhum momento vai te deixar só, em nenhuma situação. E nisso o homem parava no bar. E ele fazia as coisas lá. Eu falei assim: Jesus, vamos embora comigo? Vamos. Tu tem coragem, tu é corajosa. Fui. Resumo. Cheguei na casa da pessoa. A menina falou assim: olha, sua filha morreu. Jogaram a tua filha na lixeira. E nisso ali eu agarrei aquela mulher. E meu coração assim, ó. Ela teve participação. Oh, Jesus amado. Oh, glória. E ali eu agarrando aquela mulher naquele desespero. Sua filha morreu, foi jogada na lixeira e tal. Resumo, fui para minha casa. A irmã Letícia, a irmã Sandra, o pastor Juarez foram me pegar na rodoviária do Novo Rio. Irmã Débora, tu chegou de viagem, tu fez o quê? Fui para consagração. Irmã Débora, tu chegou da viagem, foi para onde? Fui para o culto de ensino. Irmã Débora, tu foi para onde na quinta-feira? Eu fui escutar a palavra do culto da vitória. Irmã Débora, no domingo, eu estava na escola dominical. Por quê? Porque eu sabia que aquela dor terrível, quem poderia curar era só Jesus. Era só Jesus que poderia curar aquela dor, aquele coração sangrando. E foi fazendo a obra que eu fiquei curada. Eu não precisei entrar em depressão. Eu não precisei ficar dentro de casa moada e nem ficar me lamentando. Glória a Deus. O lugar melhor para se ficar é os pés de Jesus. Ei, tu tá nos pés de Jesus? Ei, tu tá chorando nos pés de Jesus? Tu tá clamando ao Senhor? Tu tá buscando? Oh, glória! Aleluia! Quem está aos pés de Jesus é mais do que vencedor. Ei, Ele é o homem que acalma a tempestade. Ele é o homem que fala com o mar. Ei,
Oh, Jesus, Graças aleluia. a Deus. E esta mulher, no final de tudo, o Senhor, né? Na verdade, o Senhor está falando com Simão. Aprenda com ela. Aprenda com ela como se adora, como se recebe. Aprenda com ela. Oh, glória. E depois o versículo 48. Olha que coisa linda. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoaste? Oh, glória. Quem é ele? Quem é ele? É o Senhor Jeová. Oh, glória. Quem é ele? É o Deus de Já. Quem é ele? É o Emanuel. Quem é ele? Oh, glória. Aleluia. E no final disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Graças a Oh, Deus. glória. Ei, igreja, vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Aleluia. Oh, glória. E aqui eu encerro, né? E continuamos a ficar aos pés de Jesus. E fique em paz. Está nos pés de Jesus? Fica tranquilo, que tudo vai bem. Amém? Assim eu me agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.